Uma tragédia da vida real que virou minissérie na HBO. Chernobyl. Chernobyl, ele, a princípio, ele já tem um elemento que me faz olhar com desconfiança a produção, que é fazer as coisas faladas em língua inglesa num contexto sim. Que não tem nada a ver. Mas nós já tínhamos falado de algo assim no Beasts of No Nation, exato. Que foi um puta filme. O Chernobyl, da HBO, ele com certeza, cara, ele merece a nota máxima, acho que em todos os quesitos, né, porque... Só para começar, antes da gente começar a dar a ficha técnica, né? Bom, a gente não precisa dar sinopse, né? Porque todo mundo sabe o que foi e o que representou, o que representa para o mundo a tragédia de Chernobyl já há mais de 30 anos atrás. Mas assim, primeira coisa que eu preciso falar sobre a série, que tem só cinco capítulos, é didático e dramático na medida certa, né? Sem ser piegas. Também, a primeira coisa que eu fiquei, você falou, né, daquele susto quando vai olhar a produção. Um susto que eu tinha era o seguinte, deles pegarem um casal protagonista, por exemplo, tipo Godzilla. Sim. Por exemplo, pega o casal protagonista, aí o homem podia ser um bombeiro tal, que no caso do casal foi o bombeiro, né? Mas eu pensei que ia ficar naquele dramalhão tal, e eu falei, poxa, a história em si é tão... interessante, assim, terrivelmente interessante, por assim dizer, é tipo aquele fascínio que a gente tem, por exemplo, pela Segunda Guerra Mundial, coisa assim, né? E o bom é que não teve isso, você não tem exatamente um protagonista, por mais que o personagem do Jared Harris, ele seja lá o fio condutor da história, ainda assim você não tem aquele arco dramático no sentido que você conhece o background do personagem, você simpatiza com ele. Não, você tá... é quase como um documentário mesmo, sim, né? Sim. É um documentário dramatizado. E isso me encantou, por quê? Porque todo o entorno é muito mais interessante do que os personagens ali, né? Exatamente. Não a gente, porque nós vamos atrás de algumas coisas, faz parte do nosso interesse pesquisar esse tipo de coisa. Mas Chernobyl ainda é um tanto misterioso pro grande público, né? E é engraçado você chegar e falar para alguém, meu, você quer saber como foi Chernobyl, entender alguns detalhes técnicos dessa história tal, quais foram as dificuldades e o quão isso é importante ainda hoje, cara. Dificilmente eu ia falar para alguém, pô, veja isso aqui, veja esta obra romanceada em cima do caso. Exato. E a obra aqui criada pelo Craig Mazin, né? Que é uma surpresa enorme, mais uma surpresa, né? Ó, acho que a gente não precisa falar nada. Coloque este nome que está escrito aqui, Craig Mazin, no IMDb. A lista que vai vir tem Todo Mundo em Pânico 3, Todo Mundo em Pânico 4, Pirado no Espaço, sabe? É uma coisa, não faz nenhum sentido, mas enfim, procure lá que é muito melhor do que a gente ficar falando aqui do cara, porque realmente é um what the fuck, assim. E assim, não só o criador, mas o roteirista, né? O roteirista e também esse senso que a gente tem de estar assistindo a um longa de 5 horas, é muito por isso também, porque você tem, mesma coisa do True Detective, né? Nós temos uma pessoa escrevendo e nós temos um cara dirigindo, né, que é o Johan Renck. Hank, né? Porque não é norte-americano, é alemão. E o que acontece? Esse cara, ele também, veterano de TV, fez Breaking Bad, fez Vikings, tal. O resto da filmografia dele é de clipes, né? Clipes e curtas. Também é um nome improvável para comandar uma peça assim tão característica, tão... como é que se diz? Que carecia tanto de uma fotografia específica para não... Ao mesmo tempo que não sacrificasse a verossimilhança e o senso de realidade que passa, também não podia deixar de criar um clima de terror que é absolutamente funcional e eficiente dentro da série. Não, e é incrível assim como essa sinergia funciona desses caras improváveis, né? Você citou o Beasts of No Nation e agora eu vou trazer isso daí de volta. Por quê? Porque de certa forma também trabalha com algo específico e localizado. Você tem uma fotografia que passa a verossimilhança da realidade, mas ainda tem o teor do subjetivo gritando na tela. Coisa que Chernobyl tem. E assim, de uma maneira que assim, ao primeiro olhar você olha e fala, puxa, essa fotografia está querendo passar algo mais antigo, né? Só que essa falta de saturação, e o que é essa falta de saturação? Você está vendo aqui essa imagem agora? Eu vou tirar um pouquinho da saturação agora. Isso é a falta de saturação. E na série, além dessa falta de saturação, ela
começa de uma maneira muito inteligente em termos de fotografia, porque as primeiras cenas são à noite. E logo depois, quando passa para cenas diurnas, que é pós o acidente na madrugada, você tem o céu sempre nublado, a fotografia um pouco mais esbranquiçada com falta de saturação, ou seja, é como se a tela, toda aquela história já tivesse impregnada com a poeira da radiação, né? Você, como espectador, você consegue ficar num clima claustrofóbico como aquelas pessoas. Você tinha lá a usina de Chernobyl, você tinha as cidades em volta, você tinha aqueles takes aéreos gigantescos e você sentia a claustrofobia. Muito por causa dessa fotografia, que o fato dela estar um pouco desaturada faz com que você não tenha aquela profundidade de campo extremamente nítida. Então é como se o fundo, o background, ele chegasse perto assim do seu olho. E assim, é uma inteligência estética tão grande porque é o simples, não é aquela coisa... vamos pensar numa coisa louca, tipo Deuses Americanos, por exemplo, ou Belas Maldições, que assim, o cara usa do fantástico e joga explicitamente na sua cara, que passa aquela sensação, só que é a sensação imediata. Você termina de assistir e já passa. Aqui não, aqui se você assistir à noite, você vai dormir, você fica com aquilo remoendo na cabeça, né? Até por um desenho de som absolutamente brilhante também, porque o barulho do medidor de radiação ele parece que permeia tudo, né? Parece que ele tá na sua cabeça, você acostuma com ele de um jeito, cara, que você só percebe que você não tá mais ouvindo depois que você termina de ver a série, né? E, cara, isso também é um lance muito característico do terror, né? O uso esperto, o uso narrativo do som. E vamos falar a verdade também, dentro de estrutura de roteiro, dentro daquilo que foi pensado para nos colocar dentro desse mundo, o primeiro episódio, cara, ele é perfeito, ele é nota 10, porque ele já entra direto no desastre, né? Na hora que está acontecendo a coisa e mais ainda, se você conhece o caso, se você tem algum conhecimento sobre essas coisas, você vê, por exemplo, os bombeiros que são como nós, né? Que eles são pessoas que não têm conhecimento de energia nuclear, tal, nem nada, radiação e tal, e eles estão ali, sei lá, um bombeiro olha aquilo, mas o que é aquilo? Cara, vai com a mão. Se você conhece, você fica desesperado, tira a mão daí, caramba. E, cara, se você não conhece, você fica curioso para saber, o que será que vai acontecer aí, né? Então, é uma coisa, o Mason, ele criou um caminho, cara, que ele consegue envolver todo mundo, né? Mesmo que não tenha novidade para você, a dramaturgia do negócio te envolve de um jeito absurdo. Muito disso também, a gente não pode deixar de comentar também o brilhante trabalho do elenco, né? Nossa, que a gente tem aí um trio, um núcleo, né? Por assim dizer, que é o Jared Harris, né? Fazendo o Legasov, que é digamos, o protagonista da história, né? Emily Watson, que é uma jogada dramatúrgica, né? Porque a gente precisava, ou melhor, eles precisavam amalgamar uma série de profissionais, né? Então eles escolheram condensar isso numa personagem só, que é da Emily Watson, que também é uma atriz que dispensa apresentações. E o Stellan Skarsgård, né, que tem uma jornada ao longo desses 5 episódios, cara, que, olha, ele vai do detestável, né? Ele faz aquele lance do burocrata que, sabe, que tá tentando esconder, tá tentando passar um pano naquela história, tal, assim como todo parlamento russo, né, que tenta passar um pano, mas não faz a menor ideia daquilo com a qual tá lidando, né? E o papel do Skarsgård como Sherbina, ele tem um arco dramático até muito mais interessante do que o Legasov, do que da Emily Watson, né, cara? Até mesmo porque depois que ele vai ficando mais envolto ao que aconteceu, ele vai não só descobrindo, mas sentindo, porque ele está começando a sentir os efeitos da radiação, aí o personagem vai tendo twist, né? Então, ele era o cara de fora, agora ele é o cara de dentro. O trabalho do elenco é incrível, a direção de arte e assim. Outra coisa que eles foram muito felizes. Nós não vamos ficar aqui falando que aconteceu na realidade, diferente da ficção tal, porque tem muito material legal na internet. Tem uma entrevista da BBC com um cara que trabalhava em Chernobyl, só que ele era do turno anterior ao acidente. Aí ele falou o que era real, o que não era na série e tal. Então assim, tem um material muito bacana, mas principalmente um vídeo que a gente vai disponibilizar aqui, o link na postagem para vocês, que ele mostra filmagens da época, filmagens da ação de limpeza do telhado, tudo mais, em comparação à série.
se ninguém colocar a tarja lá embaixo, você só vai descobrir o que é série e o que é real pela qualidade mesmo do filme, né? A qualidade do vídeo. Mas assim, a direção de arte, eles pegaram aquilo e falaram, gente, vamos reproduzir. É isso. Eles não tiveram aquela mania de aumentar a escala. Não, eles precisaram. Então, o pessoal do telhado, ao invés de colocar 50 caras limpando, não. Aquele turno de 3, 5 pessoas vai lá. Eles não precisaram aumentar a tragédia, porque a tragédia em si já foi muito grande, né? Sim. Então, isso foi de uma inteligência, assim, uma esperteza muito bacana, o que deixa até o lance mais intimista, né, com você. Você olhando aquilo lá, você acaba se identificando com aqueles caras, não no sentido de empatia de personagem, né, você se colocar no lugar, mas no sentido de você chegar a torcer. Você tá vendo 1, 2 caras dando conta daquilo, voltando, e depois os outros caras têm 90 segundos para resolver, né? E só voltando ao que você falou do contador Geiger, sendo utilizado como elemento de desenho de som primordial ali, ele também funciona como uma espécie de trilha sonora diegética, né? Sim. Então, por exemplo, a gente resgatando o que temos em Tubarão, do Steven Spielberg, o lance do tan 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 tan, o conceito do sonar, só que ainda era uma trilha não diegética e que causa em você aquele senso de urgência, aquele senso, pô, o bicho tá chegando. Aqui não tem nenhum bicho chegando, não tem nenhum monstro, nem nada. São caras entrando numa água. E o contador estoura, assim, ele grita na tela. E é uma coisa diegética, só que consegue te passar uma sensação de arrepio da mesma forma que uma trilha sonora em filme de terror. Então, quando o pessoal fala, Chernobyl tem um clima de terror e tal, eu acho ele, assim, de todos os filmes que eu já vi de Casa Assombrada, Hotel Assombrado e tal, ele é um filme de cidade assombrada que não precisou usar nenhum elemento sobrenatural, ele só usa a linguagem cinematográfica a favor disso, né? Gostou do vídeo? Dá um like, procura a gente nas redes sociais, Facebook, Twitter, ouve nosso podcast que vai ao ar uma vez a cada quinzena. Tá lá no SoundCloud, também você encontra a gente no Spotify. Manda um e-mail para nós na tela @formigaelétrica.com.br. Não esqueça que Formiga Elétrica também tem uma campanha recorrente de financiamento coletivo no Apoia-se. É só você entrar lá em apoia.se/Formiga Elétrica e contribuir com aquilo que você acha que a gente merece e receber aí umas pequenas recompensas aí nesse começo de campanha. Se você ainda não é um inscrito no nosso canal, pode fazer isso agora clicando na formiga, cobrindo aqui a cabeça do Gustavo. E é isso, a gente se despede aqui. Falou!